Olá, eu sou o Padre Rogério, sou o mestre de cerimônias e o assessor da comissão de liturgia de nossa diocese. Já há algum tempo temos nos encontrado periodicamente aqui pelas redes sociais de nossa diocese para que possamos então nos aprofundar naquilo que é a liturgia, o culto que o cristão realiza. No nosso último encontro, nós falávamos que a liturgia é composta de sinais. O mesmo padre dizia de vários grupos de sinais. A palavra, os gestos, os nossos comportamentos, as nossas ações, a arquitetura, os objetos, tudo isso nos mostra o amor de Deus. Tudo isso serve para que a gente possa nos aproximar do Senhor, como os gestos, como os sinais da ação dele no nosso meio. Agora eu gostaria de, nesse encontro, aprofundar um grande e importante grupo de sinais que é composto pelas pessoas. Todas as pessoas, quando reunidas em assembleia, são o primeiro sinal litúrgico que deve resplandecer dentro da liturgia. É a primeira coisa que nós devemos perceber. A comunidade organizada para celebrar a Eucaristia, o mistério da nossa fé, os demais sacramentos, tudo aquilo que a igreja nos oferece através da liturgia, deve ser então o primeiro sinal que deve transparecer aos nossos olhos. Claro que essa assembleia que forma então o povo de Deus, a Igreja Santa, que nos tende a mostrar que nós peregrinamos, caminhamos rumo ao céu, ela está muito bem organizada. E nesta organização podemos perceber funções, ofícios e ministérios que vão se tornando sinais para que a gente possa perceber a ação de Deus na nossa vida. Para que o padre não se perca, eu até trouxe uma colinha desta vez, para que assim a gente possa seguir o nosso encontro, compreendendo cada um destes sinais. Estes sinais se apresentam a nós tanto pelos livros litúrgicos, o Cerimonial dos Bispos ou a Introdução Geral do Missal Romano, como em reflexões de teólogos que nos ajudam a compreender o culto cristão. Bom, o primeiro sinal litúrgico que aparece na Assembleia é a figura do bispo. O bispo é aquele que reúne em torno de si toda a igreja particular, a diocese, para ali então fazer experiência do Senhor ressuscitado. É ele quem vai nos atualizar constantemente a mensagem do Evangelho. É ele que nós temos que escutar. E tudo aquilo que a igreja particular, a diocese realiza a partir da ação e da experiência mistagógica daquele, então, que é constituído como pastor, como aquele que governa e conduz uma porção do povo de Deus em uma diocese. O segundo grupo de pessoas que deve aparecer, talvez mais palpável para todos nós, são os padres. Os padres também são um sinal litúrgico. Eles são, como vai dizer um dos padres da igreja, uma das mãos do bispo, que faz com que a Eucaristia e os sacramentos sejam celebrados em várias comunidades, nas nossas paróquias. Estes são fiéis colaboradores da missão episcopal. Não são bispos, mas eles fazem com que a igreja aconteça nas pequenas porções que existem espalhadas pelo território diocesano. Em seguida, nós encontramos os diáconos. A princípio, o diácono não surgiu para ter função na liturgia. A função do diácono é uma função caritativa, ser promotor da caridade. Mas, de certa forma, ele também tem as suas funções dentro do culto litúrgico. E ele faz com que o nosso coração entenda que não é só o diácono, mas é a igreja, e nós todos, como igreja, clérigos, religiosos e fiéis leigos, que devem ser, então, promotores da caridade a todas as pessoas. Depois, nós temos os acólitos. Aqui a gente até poderia falar dos inúmeros coroinhas e acólitos que servem ao altar. Mas o acólito, aqui neste ponto que nós estamos tratando, são aqueles que receberam um ministério instituído. Foram delegados pela igreja, instituídos pela igreja, para que realizassem o serviço do altar. Cada um dos nossos coroinhas e acólitos em nossas paróquias, eles de certa forma fazem as funções deste ministério. Mas eles são delegados, eles podem um dia deixar de exercer este ministério. O acólito, quando é instituído, ele realiza tudo por mandato da igreja. E ele deve ser um dos primeiros
a deixar transparecer a ação de Deus através do cuidado com as coisas sagradas. Em seguida, nós temos os leitores. Como vai dizer o próprio nome, é aquele destinado a fazer uma leitura. Foi o ministério menor que primeiro surgiu ao longo do percurso histórico. Ele servia, então, para identificar as pessoas que tinham a capacidade de ler e ler muito bem a Sagrada Escritura. De modo que as pessoas, quando escutassem o leitor proferindo o texto da Sagrada Escritura, pudessem então entender a história sagrada ou a exortação do profeta e do apóstolo. Mas também os leitores podem e devem ser vivenciados, talvez como ministério delegado por tantos leigos que fazem esta função em nossas comunidades. Junto ao bispo, aos padres, diáconos, acólitos e leitores, nós temos um sinal muito importante, que é o sinal do canto. E todos os salmistas, cantores, instrumentistas nos ajudam a entender a importância de cantar. Como vai dizer Santo Agostinho, quem canta, reza 2 vezes. E assim, então, estes que são responsáveis por motivar o canto em nossas celebrações litúrgicas, nos ajudam a embelezar, a tornar a liturgia um lugar mais belo, para que a gente possa nos aproximar daquele que é o belo por excelência, que é Deus. Em seguida, nós temos o mestre de cerimônias e os cerimoniários. Vai dizer tanto o cerimonial dos bispos, como depois a introdução geral do missal romano, que para que uma celebração possa ocorrer de forma tranquila, é necessário que então se tenha um mestre de cerimônias, aquele que é responsável por arquitetar o canto, as leituras, fazer com que as funções aconteçam de forma sóbria, e assim este, chamado então mestre de cerimônias, que é um padre normalmente delegado pelo bispo, que recebe este ofício dentro do território diocesano, é chamado então a organizar. Junto a ele se somam outros cerimoniários, outros padres, para ajudá-lo na condução da celebração. Talvez muitos dos nossos leigos façam este serviço em suas paróquias, de organizar uma celebração, depois de se colocar ao lado do padre para ajudá-lo durante o transcurso então dos ritos que nós realizamos. E este gesto, esse ministério também é muito importante para que a liturgia possa acontecer não de forma confusa e bagunçada, mas para que tudo aconteça no seu devido lugar e assim cada um de nós possamos nos encontrar com o Senhor. Existe um ministério que muitas vezes é esquecido, e que até quando eu comecei a escrever sobre eles, eu dizia assim, mas aqui precisa de ser reconhecido um outro grupo, que é o sacristão e as equipes de celebração. Aqueles que nos ajudam a preparar a igreja, a abrir a porta, a preparar a credência, a arrumar o vaso com flor, a colocar tudo no seu devido lugar. Estes têm uma grande importância para que o culto também aconteça. Talvez eles sejam funções e ministérios, sinais que aconteçam no bastidor. Talvez a gente nem saiba quem é o sacristão da nossa igreja, quem que abre a porta da igreja, quem que prepara a credência, os objetos, mas eles têm grande importância dentro da nossa celebração litúrgica. E por fim, nós temos a assembleia. Toda a igreja que se dispõe na igreja, na nave do templo, para poder ali então celebrar a fé. Cada um daqueles que estão ali são muito importantes. Como vai dizer uma vez Santo Agostinho, quando foi abençoar uma igreja, ele dizia que a igreja era muito bonita, mas mais bonito ainda era reconhecer que cada uma daquelas pessoas que estavam dentro da igreja era um tijolo vivo da construção de Deus. E que nós, quando faltamos, quando perdemos um membro da nossa comunidade, é como se aparecesse um buraco na nossa parede, e isso não pode acontecer. É na assembleia reunida, com os bispos, com os padres, com o Papa também, com os diáconos, acólitos, leitores, mestre de cerimônias, salmistas, sacristão, fiéis leigos, que nós vamos perceber a presença de Jesus. É quando nós nos reunimos em assembleia. Não se esqueça de fazer presença na sua igreja, na sua comunidade cristã. É lá que nós iremos ver Jesus Cristo ressuscitado. Não nos esquecemos. Jesus sempre aparece para comunidades reunidas. Quando ele ressuscitou, assim foi e também será
ao longo da história, toda vez que nós nos reunirmos para celebrar os mistérios da nossa fé. Como comunidade, como igreja reunida, como assembleia, que se reúne para louvar, para agradecer e para entoar louvores a Deus, o Senhor ressuscitado aparece no nosso meio. Não tenha dúvida disso. A todos uma boa semana, até o nosso próximo encontro. Um abraço forte a todos.